Olá, boa noite. Graça e a paz de Jesus para todos e todas. Amém. Obrigado. É um prazer. Obrigado à Missão Aleph, obrigado pelo convite e pelo privilégio de poder participar mais uma vez aqui do Congresso. Tenho 10 minutos aqui para partilhar um pouco, algumas ideias e princípios a partir da nossa vivência numa comunidade de fé, numa igreja na periferia de Curitiba. E tenho algumas anotações para não estourar meu tempo aqui, mas eu espero que alguma coisa vocês possam levar para casa a partir daquilo que vai ser partilhado. Algumas ideias. Primeiro, que igrejas vivas, dinâmicas e alinhadas com a missão transformadora de Deus e que fazem sentido para a sua comunidade não são necessariamente igrejas grandes, ricas e poderosas politicamente. As igrejas vivas, dinâmicas, alinhadas com a missão transformadora de Deus e que fazem sentido para a sua comunidade não são necessariamente igrejas grandes, ricas e politicamente influentes e poderosas. Eu não quero fazer aqui nenhuma generalização, mas tenho andado pelo Brasil e um pouquinho pela América Latina e eu já arrisco dizer que quanto maior a igreja, maior é o risco dela mesma ficar no centro e Deus se tornar secundário. É um risco. Quando a gente pensa em plantação de igreja e quando a gente pensa em revitalização de igreja, eu acredito que uma pergunta precisa ser feita, e a pergunta é: que tipo de igreja não dispensa Deus? Que tipo de igreja não dispensa Deus? Eu tenho a impressão que o nosso conceito de bênção sofreu uma forte influência do capitalismo. E muita gente realmente acredita que quanto maior, mais rica e mais influente for a igreja, mais abençoada ela é. Eu acredito que isso é um grande equívoco, porque Deus não está preocupado com o nosso tamanho. Deus não está preocupado com o nosso sucesso. Deus se importa com a nossa fidelidade a Ele, a sua palavra e aos valores do seu reino. Deus se importa se aquilo que nós estamos fazendo está alinhado com a sua missão de reconciliar com Ele, por meio de Cristo, todas as coisas, celestiais e terrenas, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 20. Importa para Deus, meus irmãos, muito mais do que o nosso tamanho. Importa para Deus se a nossa adoração no domingo resulta em compromisso com a defesa da vida e com a prática da justiça nos outros dias da semana. Isso importa para Deus. Se a nossa fé e a nossa adoração vai além do domingo, isso importa para Deus. Se a nossa adoração desemboca em compromisso com a defesa da vida e com a prática da justiça, isso importa para Deus. A igreja ganha vida ou se mantém viva quando ela não apenas tem uma boa notícia para a cidade, mas especialmente quando ela é uma boa notícia para a cidade. Não basta a igreja ter uma boa notícia. A igreja precisa ser uma boa notícia para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua comunidade. Aquilo que nós estamos falando precisa ser visto. As nossas palavras precisam se converter em atos concretos de serviço. Quando Jesus fala para os seus discípulos sobre o impacto transformador que eles gerariam na cidade, Jesus diz que as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está nos céus. Lembram disso? Mateus capítulo 5, quando ele fala de sal e luz, as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo. Jesus associa e vincula o brilho do cristão na sociedade à prática das boas obras. Ele fala que as pessoas vão ver. Eu acho muito interessante que Jesus não fala assim, as pessoas vão ouvir. Ele fala, as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está nos céus. A glória do Pai é o fim da missão. As nossas declarações de amor precisam vir acompanhadas por atos concretos de amor e serviço a todos, mas especialmente aos que sofrem e encontram-se quase mortos à beira do caminho. Desde o início da minha caminhada de fé, eu aprendi que cada necessidade humana é uma oportunidade de serviço e de missão. Eu comecei com um grupo de amigos a trabalhar com crianças
que viviam nas ruas do Recife. Depois eu fui para as favelas, porque eu acreditava que nós precisávamos fortalecer os vínculos das famílias para que as crianças não fossem abandonadas nas ruas. E depois eu sentia que precisava ir um pouco mais além, e eu queria viver entre as pessoas que eu queria servir. E depois de um tempo, estudamos missiologia, eu e minha namorada na época, minha esposa hoje, Sueli, e a gente viajou 3.100 quilômetros e foi viver na periferia de Curitiba. Eu sei que quando falo em Curitiba, vocês pensam numa cidade moderna, numa cidade bacana, na cidade ecológica, mas vocês não imaginam o contraste que há na cidade de Curitiba. Em Curitiba você consegue ir num bairro que tem IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Suíça, 0,94 alguma coisa, e a 7 quilômetros desse bairro nós temos IDH da República Democrática do Congo. Curitiba é a 4ª cidade mais desigual da América Latina. E nós fizemos a opção de viver em uma das cidades no entorno de Curitiba e servir naquela comunidade. E nós começamos um pequeno grupo em volta da mesa, estudando a Bíblia, fazendo reflexão bíblica. A gente não se reunia em volta do púlpito. Eu sei que pastor gosta de púlpito, né? Jesus gostava muito de mesa, não sei se vocês já perceberam isso no Evangelho. Jesus gostava muito de estar em volta da mesa. A gente gosta de púlpito e microfone, né? Jesus gostava de mesa e um bom vinho, né? Como um bom judeu. Mas ele reunia em volta da mesa, e a gente começou a estudar a Bíblia em volta de uma mesa, não estava tomando vinho não, mas estava tomando chimarrão e comendo pinhão, e começamos a pensar na cidade, e a nossa proposta não era ler a Bíblia para interpretar a Bíblia, a nossa proposta era ler a Bíblia para interpretar a vida. Nós queríamos interpretar a cidade a partir de uma perspectiva bíblica, e nós começamos o movimento a partir de 4 casais, nesta cidade, na periferia de Curitiba, na região metropolitana, e começamos a trabalhar a partir de um pequeno grupo, e depois de algum tempo, nós perguntamos para esse grupo se nós conseguiríamos produzir algum impacto transformador na cidade a partir de um pequeno grupo. E a resposta do grupo que estava estudando a Bíblia foi sim, nós podemos sim. Jesus falou que nós podemos produzir um impacto transformador e significativo na cidade, e para isso nós não precisamos ser grandes. Para isso nós não precisamos ser ricos, para isso nós não precisamos ser poderosos do ponto de vista político. E a gente começou, a partir dessa inspiração bíblica, a fazer esse diálogo da Bíblia com o contexto que nós vivemos. O que é que nós fazíamos? Saímos pela rua para ler a cidade, para ler a rua, e começávamos a registrar o que estava acontecendo na cidade, que nós tínhamos clareza que não fazia parte do propósito de Deus e da vontade de Deus para aquela comunidade. Então tinha criança passando fome na escola porque roubaram o dinheiro da merenda escolar. Isso não alegra o coração de Deus. Tinha gente morrendo nos hospitais porque alguém roubou dinheiro da compra de medicamentos. Então anote isso aí, a gente está lendo a cidade. E a gente passava num bairro e as pessoas falavam, essa rua aqui é a rua onde mais meninas são violentadas sexualmente. Então anote isso aí. E a gente passava em outro lugar e tinha esgotos correndo a céu aberto. Então registre isso aí, porque isso gera doença e gera morte. E nós íamos andando pela cidade e fazendo essa leitura da cidade. E depois desse processo de diagnóstico de leitura da cidade, o que é que a gente fazia? A gente pegava essas informações e submetia à Bíblia. E a gente perguntava para Deus, Deus, o que é que o Senhor tem a dizer sobre isso? O que é que o Senhor tem a dizer sobre fome? O que é que o Senhor tem a dizer sobre a violação do direito de crianças e adolescentes aqui nessa cidade? O que é que o Senhor tem a dizer sobre corrupção? Dá uma resposta para a gente, Deus. E Deus dava uma resposta. E depois dessa resposta, a gente elaborava alguma alternativa para voltar para a cidade e transformar. Esse era um processo, eu queria encorajar vocês. Se vocês não estão nessa dinâmica, testem essa dinâmica. Você lê o contexto onde você está, submete esse contexto às Escrituras, encontra a resposta nas Escrituras e volta para agir e transformar essa realidade. Amém? Esse é um processo dinâmico, regido pelo Espírito e pela palavra. Ouve a cidade, submete os gritos de sofrimento às Escrituras, encontra a resposta nas Escrituras e volta para transformar. E a gente começou a fazer esse processo, um processo de discipulado que visava engajar as pessoas na vida da cidade. O nosso propósito não era discipular pessoas para que elas fossem ativas na igreja. O nosso propósito era discipular pessoas para que elas fossem ativas na cidade onde elas vivem, através da igreja. A gente não queria preparar as pessoas para viver no céu.
A gente queria preparar as pessoas para viver na terra. Eu não sei se você sabe, mas tem vida antes da morte. Eu sei que tem muitos cristãos que só pensam na vida pós-morte. Tem vida antes da morte. Tem vida antes da morte. E nós temos que dar alguma resposta, como povo de Deus, ao grito, ao clamor de sofrimento que a gente vê nos lugares onde nós estamos como igreja. Então o processo foi esse. A nossa proposta era dar uma resposta bíblica para essas questões que afetavam diretamente a vida das pessoas. A revitalização de igreja exige que a igreja se aproxime das pessoas. A revitalização de igreja exige que a gente se aproxime das pessoas e pergunte para as pessoas: o que queres que eu te faça? Lembram disso? Lembram dessa palavra de Jesus para um cego? O que queres que eu te faça? A revitalização de igrejas demanda essa postura humilde, de escuta das pessoas que nós queremos servir. Nós sempre falávamos, e acabou meu tempo, nós sempre falávamos que nós queríamos ser protestantes que protestam. Mas não apenas protestantes que protestam, nós queríamos ser protestantes que protestam, mas também que têm propostas para a cidade. E não apenas protestantes que protestam e têm proposta, nós queríamos ser protestantes que protestam, têm proposta e realizam projetos na cidade que sinalizam o reino de Deus naquele lugar. Eu penso que isso é algo que nós precisamos resgatar como igreja na nossa nação. Não basta dizer que é protestante. Se é protestante, então proteste. Se faz protesto, então tenha proposta. Se tem proposta, então realize projetos que sinalizam o reino de Deus na comunidade onde você está. Essa era a nossa busca, e a partir de um tempo de caminhada, nós começamos a desenvolver uma série de programas e projetos para responder a esses gritos de necessidade da nossa comunidade. E nós discipulamos as pessoas para ocupar os espaços de controle social. Onde é que se desviava dinheiro da merenda escolar? No Conselho Municipal de Educação. Onde é que se desviava dinheiro do hospital, da compra de medicamento? Um Conselho Municipal de Saúde. Então, esses espaços que estavam apodrecendo, nós falamos, nós precisamos discipular pessoas para entrar nesses espaços de controle de políticas públicas, de formulação de políticas públicas, porque se tem algum aspecto da cidade que está apodrecendo, sabe o que pode impedir o apodrecimento? Sal. Sal. Então, nós discipulamos as pessoas para isso. Discipulamos as pessoas não para ir para o seminário, absolutamente nada contra o seminário, mas nós discipulamos pessoas para ir para a universidade, para serem qualificados e voltar para servir na sua comunidade. Esse foi um processo que nós desenvolvemos e conseguimos trabalhar com essa igreja viva, regida pela palavra e regida pelo Espírito. 6 anos atrás, eu saí dessa cidade, e todos os trabalhos continuam com gente simples, gente humilde, gente que ouviu a vida toda, que não tinha valor, porque não era curitibano, mas o Evangelho chegou à vida dessas pessoas, restaurou a dignidade dessas pessoas, restaurou o valor dessas pessoas e colocou essas pessoas em estado de serviço. E eles têm transformado a vida dessa cidade. Para terminar, a igreja, ela é revitalizada quando ela recupera a sua natureza diaconal. A igreja é, por natureza, uma comunidade de serviço. Ser discípulo, meus irmãos, é ser diácono. E a igreja, em vários lugares do Brasil, tem perdido essa capacidade de ser diaconal, de servir. Ela começa a existir para ela. Ela começa a existir em função dela. E se tem algo que revitaliza a igreja, é o resgate da sua vocação diaconal. A igreja é uma comunidade de diáconos, porque ela é seguidora de um diácono. Ela é seguidora daquele que disse: eu não vim para ser diaconado, mas para diaconar e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus de Nazaré é um diácono. A missão de Jesus é uma missão de caráter diaconal. E não confunda a diaconia com a ação social. A diaconia deriva da fé em Deus através de Cristo. A diaconia bíblica é a encarnação do amor de Deus pelo mundo através de ações humanas. A prática diaconal não é uma sugestão. A prática diaconal é o imperativo bíblico. Para ser uma igreja viva e dinâmica, um verdadeiro sinal e agente do reino de Deus na sua comunidade, a sua igreja não precisa ser grande, rica e poderosa, basta a sua igreja ser obediente. O Brasil
não precisa mais de igrejas poderosas. O Brasil precisa de igrejas amorosas. O Brasil precisa de igrejas amorosas. Igrejas que acolhem, igrejas que servem, igreja que não cruze os seus braços diante de uma estrutura geradora de morte, de opressão e de exclusão. O Brasil não precisa mais de igreja poderosa, o Brasil precisa de igrejas amorosas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.